Salve, salve, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galera, estamos aqui novamente para mais uma videoaula, continuando nosso estudo de resistores elétricos. E nesta videoaula nós vamos aprender sobre associação de resistores elétricos, tá bom? Vem comigo. Vou ficar aqui no meu cantinho. E aí, galera, primeiro eu quero que você entenda o que é associação de resistores elétricos. A associação de resistores diz respeito à forma como eles são organizados dentro de um circuito. Ou seja, pessoal, a maneira como você vai colocar esses resistores dentro de um circuito elétrico é chamada de associação de resistores, tá bom? Existem três maneiras, tá? Quais são essas três maneiras? São elas: a associação em série, a outra é chamada de associação em paralelo e a última é a associação mista. Ok? Vamos aprender sobre cada uma delas nesta videoaula. Bora lá! A primeira associação, chamada associação em série, pessoal, ela ocorre da seguinte maneira, olha aí, ó. Dois ou mais resistores estão associados em série quando são interligados de modo a construir um único trajeto condutor, isto é, sem bifurcações. Ou seja, uma associação em série, pessoal, é quando os resistores são colocados sequencialmente um após o outro, de forma que vai haver apenas um único caminho a ser percorrido pela corrente elétrica. Olha aqui esse exemplo. Eu tenho aqui uma bateriazinha, os fios ligados, e eu tenho três resistores, R1, R2 e R3. Se observe que estão todos três sequencialmente, um após o outro. E você pode observar assim com mais clareza que só existe um único caminho para ser percorrido pela corrente elétrica, tá? Então aí é uma associação em série. Graficamente nós podemos representar essa associação aí da seguinte maneira. Olha aqui em cima. Eu tenho aqui os pontos A e B do nosso circuito, e entre esses pontos eu tenho resistor 1, resistor 2 e resistor 3, tá? Esses são os símbolos de cada um, tá? Esse símbolozinho aqui, você lembra que é o símbolo de resistor. E aí, ó, nós temos que fazer algumas observações. Quais são? A primeira é que a corrente elétrica que percorre cada resistor, ela é a mesma. Como assim, professor? É o seguinte, pessoal, a corrente que passar no resistor 1, por exemplo aqui, vai passar no resistor 2, vai passar no resistor 3. O valor da corrente que passa em cada um é a mesma, obviamente, porque só tem um único caminho. O tanto de corrente que passar em um resistor vai ter que passar obrigatoriamente nos demais, ok? A segunda e também importante informação que nós devemos conhecer é que em cada resistor há uma DDP correspondente a ele, ok? E a DDP total do sistema é a soma das DDPs de todos os resistores. Como assim, professor? Olha aí, ó. Aqui eu tenho o resistor 1, certo? Nesse resistor 1, ele vai estar submetido a uma DDP que nós vamos chamar de U1. No resistor 2, do mesmo jeito, ele vai estar submetido a uma DDP que nós vamos chamar de U2. E no resistor 3, vai estar submetido a uma outra DDP que vai ser chamada de U3. E se eu quiser saber qual é a DDP do total, do ponto A até o ponto B, que envolve os três resistores, então nós vamos ter que somar as três DDPs, tá? Essa propriedade é importante. A DDP total é igual à soma de todas as DDP, tá? A DDP do 1, DDP do 2, DDP do 2, do 3, tá? Outra coisa, galerinha. Nós estamos ilustrando aqui uma situação com três resistores, mas tudo que eu estou falando aqui vale para situações que tenha 3, 4, 10, 20, qualquer quantidade, desde que eles estejam associados em série, ok? E a última informação que eu quero passar para vocês sobre resistores associados em série é a resistência equivalente. Galera, a resistência equivalente significa o valor da resistência elétrica que substitui todos os resistores juntos. Por exemplo, na nossa situação aqui em cima, olha aí, ó, nós temos três resistores. Se você quiser saber qual é o valor da resistência que vale para os três juntos, que exerce a mesma função que os três estão exercendo dentro do circuito, isso é chamado de resistência equivalente, tá? E aí, galerinha, para calcular a resistência equivalente de uma associação em série, é muito simples. Olha aqui do lado, ó.
É só você somar todas as resistências, tá? Se a associação estiver em série, a resistência equivalente vai ser a soma, tá? Do resistor 1, da resistência do resistor 1, da resistência do resistor 2 e da resistência do resistor 3. E se tiver mais resistores, você só soma todo mundo, tá? Não tem erro, beleza? Bora agora conhecer a associação em paralelo. Galera, dois ou mais resistores vão estar associados em paralelo quando são interligados de forma, tá, de tal maneira que fiquem todos submetidos à mesma diferença de potencial, tá bom? Uma outra dica, uma associação em paralelo vai ter os resistores associados lado a lado, ok? Eles vão estar interligados de forma que eles ficam um do lado do outro. Olha aí, ó, esse exemplo aqui, ó. Tenho aqui a bateria de novo, os fiozinhos ligados. Eu tenho 3 resistores que estão ligados, olha aí, ó, lado a lado. De uma forma que, ó, os 3 polos dos resistores, tá? Os polos de cada resistor estão associados, estão ligados à nossa pilha, de forma que a diferença de potencial para todos eles é a mesma, vai ser o valor U, ok? Graficamente nós vamos poder representar essa associação aí do lado da seguinte maneira, ó, lá embaixo, tá bom? R1, R2, R3 seria o resistor 1, 2 e 3. E aqui você vai observar o seguinte, nesse tipo de associação, nós vamos ter um pequeno cuidado. Diferentemente da associação em série, na associação em paralelo, o que é igual para todos os resistores, como nós acabamos de falar, é justamente a DDP, a voltagem, tá? A voltagem em cada resistor é a mesma, são iguais, tá bom? Agora, nós temos que mencionar que em cada resistor, aliás, cada resistor ele é percorrido por uma corrente elétrica correspondente a ele. E a corrente total é justamente a soma de todas as correntes, a soma das correntes de cada resistor. Como assim, professor? É o seguinte, nós temos aqui 3 resistores. Por cada resistor vai passar uma certa corrente elétrica, ok? São diferentes, pessoal. Claro que pode acontecer de algumas situações das correntes serem iguais, mas geralmente, tá? Por regras, aliás, por regra não, tá bom? O importante é que você saiba que cada resistor vai ter uma corrente específica dele, ok? Não é todo mundo igual, não. Tem casos que pode ser igual, mas cada resistor vai ter uma corrente específica dele. E a corrente total vai ser dada pela soma das correntes de cada um. Por exemplo, aqui eu tenho o I total, que vai ser justamente a soma dessas 3 correntes aqui, ó, do I1, do I2 e o I3. Então aqui no nosso caso o I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Se tiver mais de 3 resistores, né, associados em paralelo, então nós vamos ter que a corrente de cada um tem que ser somado para dar a corrente total, tá bom? Vale, o que eu estou dizendo aqui vale para situações que tenham 3, 4, 5 resistores, quantos você puder imaginar, ou então a questão puder colocar, tá bom? Já a resistência equivalente, pessoal, que é muito importante, olha aí, ó, se liga, por favor, não se esquece dessa regrinha que eu vou botar aqui, porque ela é um pouco chata, eu confesso, tá? Para você encontrar a resistência equivalente de uma associação em paralelo, você vai ter que fazer uso dessa regrinha, dessa fórmulazinha que está bem aqui, ó. Essa fórmula me diz basicamente o seguinte, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências de cada resistor. Ou seja, matematicamente, como é que se escreve isso? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí eu repito, se tiver mais resistores, você vai colocando mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, até o final. Ok? Vamos agora digamos assim, aprender uns macetes, tá bom? Umas dicas sobre associação em paralelo que pode facilitar a nossa vida para você não ficar dependendo sempre daquela regrinha que eu acabei de mostrar e assim não vai perder muito tempo, tá? Olha aí, ó, a primeira situação que eu quero que vocês entendam é no caso de haver apenas 2 resistores em paralelo. Imagina aí um caso que eu tenho apenas 2 resistores e todos os dois estão em paralelo. Dessa maneira aqui, ó, eu tenho um resistor 1, resistor 2, os dois estão em paralelo e os dois são diferentes, tá bom? Eu vou calcular a resistência
equivalente dos dois pela seguinte maneira. A resistência equivalente é igual, multiplica o valor dos dois e divide pela soma. Então, ó, se eu tiver dois resistores associados em paralelos e os dois são diferentes, é só você multiplicar os valores e dividir pela soma. Tá? Multiplica os valores das resistências dos dois e divide pela soma das resistências dos dois, que vai dar a resistência equivalente. Beleza? E a outra regrinha mais legal ainda, pessoal, que vai economizar um montão de tempo, é essa. Imagina uma situação em que nós temos N resistores iguais associados em paralelos. Pode ser 3, 4, 5, 6, 10, 1000, todos eles associados em paralelo. E todos eles são iguais, tá? É importante isso. Se eles forem diferentes, nossa regrinha aqui não vai dar certo não. Aí vai ter que ir para aquela regra lá que nós vimos no slide anterior, tá? Infelizmente, se tiver um diferente, já atrapalha essa regrinha nossa aqui. Olha aí, ó. Imagina a situação aí, eu tenho vários resistores, tá? Todos eles têm o mesmo valor, R, tá? Todos eles têm a mesma resistência. O que é que nós vamos fazer para achar a resistência equivalente ao conjunto? Para achar a resistência equivalente, nós vamos usar essa regra. Vamos pegar o valor da resistência de um deles, tá? Já que está todo mundo igual, e dividir pela quantidade. Então, resistência equivalente é igual à resistência de qualquer um deles, já que eles são iguais, dividido pelo N, que é a quantidade de resistores. Ok? Vamos agora conhecer a associação mista. Galerinha, a associação mista é quando você puder identificar resistores em série e em paralelo em um mesmo circuito. Ou seja, misturados. Quando eu tiver uma mistura de associação em série com uma associação em paralelo, nós temos aí uma associação mista. Olha aí, ó. Temos aqui 5 resistores associados de forma que esse de 30 e esse de 60, olha aí, está lado a lado. Então, esses dois estão associados em paralelo. Já esses dois aqui, o de 100 e o de 110, estão no mesmo trajeto, no mesmo caminho. Então, eles estão associados em série. E ainda tem esse outro aqui, que vai estar em série com esse conjunto em paralelo e em série com esses dois. Então, aqui nós temos uma associação mista. Como é que nós vamos proceder? Você vai resolver por partes, pessoal. Você não vai fazer tudo de uma vez, porque não existe uma fórmula que dê para resolver qualquer tipo de associação mista. Mas se você resolver por partes, você vai conseguir chegar no resultado final. Como assim, professor? É o seguinte, se você observar, ó, esses dois aqui, o de 30 e o de 60, não estão associados em paralelo. Então, eu vou calcular a resistência equivalente dele. Como é que calcula? É somente você pegar aqui, ó, como tem só dois, né, e todos os dois são diferentes, você vai pegar aquela regrinha que eu falei, né, aquela dica. Multiplica e divide pela soma. Você multiplica 30 vezes 60, divide pela soma, que é 30 mais 60, vai dar o quê? Vai dar 20. Por que 20? Porque 30 vezes 60 dá 1.800. E aqui embaixo vai dar 90. 1.800 dividido por 90 vai dar 20. Você resolveu essa parte, você não resolveu o sistema todo. Então, você vai ter que continuar. No lugar desses dois aqui agora, você vai colocar um resistor de 20. Vai ficar dessa maneira, ó, tá bom? No lugar dele lá, nós vamos colocar um de 20, que é o equivalente a esses dois juntos. Então, aqui, nós vamos ter agora 4 resistores associados em série. Nós temos um de 70, um de 20, um de 100 e um de 110. Como eles estão em série, é só somar, né? A resistência equivalente deles, você soma 30 mais 20 mais 100 mais 110, ou perdão, 70 mais 20 mais 100 mais 110 dá igual a 300. Então, este conjunto total de resistores pode ser substituído por um único resistor equivalente a 300 ohms. Ok? Galerinha, vamos agora fazer alguns exemplos, tá bom? O primeiro exemplo diz assim: calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Olha aí, galera, eu tenho um circuito, tá? Aqui é um símbolo da fonte. Eu tenho resistência de 4, resistência de 8 e resistência de 10 ohms, tá? Todo mundo está no mesmo caminho? Tá? Então, é uma associação em série. Observe, tem um único caminho aqui. É uma associação em série. Como é que nós vamos fazer? É só somar. São 3 resistores, então somo todos 3 para me achar a resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente, então? Vai ser 4 mais 8 mais 10. O resultado vai dar 22. Letra E. Beleza? Simples, ó. Moleza.
Vamos agora ver esse outro exemplo da uva, tá? De 2019. Diz assim: um pedaço de fio possui resistência igual a 4,8 miliohms. Qual a resistência de um resistor formado por 120 pedaços de fios iguais a esse, quando são montados lado a lado, formando um cabo com o mesmo comprimento? Olha aí, pessoal. Então, bastou o cara pegar 120 pedacinhos de fios iguais e colocou ele lado a lado, tá? Colocou um em cima do outro, tá bom? Lado a lado é a associação em paralelo. E aí, observa, são 120. Esses estão todo mundo associado em paralelo, né? Aqui, ó, lado a lado. E aí você vai fazer aquela regrinha que diz assim, 1 sobre o inverso da resistência, aliás, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até 1 sobre R20, 120? Não, né, galera? Olha aí, você vai lembrar daquela dica que eu dei. Se eu tenho vários resistores iguais associados em paralelo, basta eu pegar a resistência de um deles e dividir pela quantidade. Então, ó, resistência equivalente igual R sobre N. O R está aqui, ó. O R é 4,8 miliohms. Então, eu vou pegar 4,8 miliohms e dividir pela quantidade que é 120. Tá bem aqui, tá? E aí, ó, 120 aqui embaixo eu coloco. Ficou 4,8 dividido por 120. Isso aqui vai dar 0,04 miliohms, que é a resposta do item A. Moleza, né, galerinha? Essa questão aí, ó, também foi fácil, tá bom? Agora, galera, vamos fazer aqui uma questão do Enem de 2018, tá bom? A questão diz assim: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tecla. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de teclas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Está aqui uma imagem direitinho, tá? Tem um circuito aqui ilustrado. E a pergunta diz: qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Galera, é importante que o toque aqui, ó, ele vai fechar o circuito no ponto A, tá bom? Preste atenção nisso. O que acontece? Primeira coisa que você vai observar, como ele fecha aqui no ponto A, então a corrente elétrica passa por esse resistor de 4 ohms, por esse outro aqui, ó, de 4 ohms, e por esse outro aqui também de 4 ohms. Mas a corrente elétrica não vai passar por esse daqui, ó. Por que ela não vai passar por esse? Porque aqui no ponto B não está fechado. Se o circuito está interrompido, não vai passar corrente elétrica nesse ponto. Então aqui, ó, esse resistor de 4 ohms, ele está fora da jogada. E aí você pode observar que esses dois, ó, esse de 4 kΩ, tá? E esse outro de 4 kΩ, eles estão em paralelos, ok? Se eles estão em paralelos, nós vamos resolver ele, achar a resistência equivalente desses dois e depois achar a resistência equivalente do total em relação a esses três, né? Que nós temos esse outro aqui também, mas esse aqui está em série com esse conjunto aqui de dois que está em paralelo, ok? Se esse aqui está em série com esse conjunto aqui de dois em paralelo, né? O que é que você vai fazer, pessoal? O que é que você vai proceder? Como vamos proceder aqui? Você vai pegar o seguinte, você vai resolver esses dois que estão em paralelo, e aí você vai lembrar daquela regrinha que eu falei para vocês. Como eles estão em paralelo, só são dois, e mais são iguais, você vai pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade. Qual é o valor de 1? 4 kΩ. Divide pela quantidade, tem quantos aqui em paralelo? 2. Então você pega 4 divide por 2, né? Ó, a resistência de 1 que é 4 kΩ, tá bom? Dividido por 2, que vai dar igual a 2 kΩ. Então, ó, esses dois aqui têm uma resistência equivalente de 2 kΩ. Só que nós queremos a resistência total. Então ainda falta esse carinha aqui, ó, esse de 4 kΩ. O que é que você vai fazer? Você vai observar que esse de 4 kΩ está em série com esse conjunto. Se está em série com esse conjunto, você vai só somar.
Então aqui nós temos 4 mais 2, que é o equivalente, ó. O equivalente desse aqui é 2 kΩ. Vai dar um resultado de 6, e aí a unidade é kΩ, tá bom? Resposta correta da nossa questão é a letra C, 6 kΩ. Então, galera, espero ter ajudado vocês, tá? Forte abraço, beijo, tchau, tchau e até a próxima.